Pai vivenciar o batismo, pelo qual mergulhamos em Cristo, fonte de água viva. A liturgia de hoje nos leva a contemplar um dos encontros mais fascinantes de Jesus, o dele com a mulher samaritana. Sedentos do Senhor, cantemos. Pedimos que o Senhor Jesus nos convide e nos dê as necessidades e aquilo que supre as necessidades para vivermos esse tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito é Deus que nos reúne em seu amor. Bendito é Deus que, na sua infinita misericórdia, quer perdoar os nossos pecados. Hoje, de modo especial, nós faremos o rito da aspersão, pedindo a Deus que nos purifique e nos lave de todo pecado e de todo mal.
iluminando a nossa vida, tire o nosso medo, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Além daquelas intenções que trazemos no coração, aquela que colocamos na urna do altar, nós queremos rezar de modo especial, entregando no nome de Deus, Antônio José de Melo Lopes, partiu há 2 dias, José Antônio Gonçalves, 1 mês, Dirce Gonçalves, 7 meses, Henrico Manzo, 11 meses, Maria Costa, 5 anos, José Carlos Finardi, 5 anos, Meire Finardi, 5 anos, Francisca Diva Oliveira, 3 anos, Francisco Alves Pinheiro, 1 ano, João Galeazzo, Nair Masler Galeazzo, 5 anos, e de um modo especial a missa de 7º dia, de Nilza Isabel Mateusi. Oremos. Ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado, acolhe benigno esta confissão da nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho de Deus, e convosco vivendo na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Provocação feita a Deus no deserto de massa mental, reflete a sede que o coração humano sente e busca por Deus. Escutemos a palavra que sacia nossa sede e que faz de nós fonte de acolhida e amor para os outros. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia: reduzimos este servo do Egito, foi para nós fazer um rei que seja nossos filhos e nosso gado. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: que farei por este povo? Por pouco me apedrejaram. O Senhor disse a Moisés: passa diante do povo e leva contigo alguns anciões de Israel. Toma a tua vara e que feriste do rio Nilo e vara. Eu estarei lá, diante de ti, sobre o rochedo do monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massa Meriba, por causa da escuta dos filhos de Israel, e porque tem dado o Senhor dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mas ouvir a voz
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios. No tempo marcado, dificilmente morrerá um justo por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cansado da viagem, Jesus sentou-se no poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, o poço é fundo, de onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu um poço e que dele beberam, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido, volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisto falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus.
Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, chamado Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou. Sou eu que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade, dizendo ao povo: vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come. Jesus, porém, lhes disse: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia, outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhaste. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade avançaram na fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. Muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Para nós, palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podem sentar. Caros irmãos, o Evangelho de hoje é um alerta muito grande, principalmente para aqueles que se sentem mais santos do que Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um tempo terrível, onde dentro da nossa igreja estão surgindo grupos de pessoas que acreditam que santidade é afastamento, que santidade é um negócio todo especial, onde a pessoa agora já não pode mais se aproximar dos outros, porque afinal de contas os outros são pecadores. Essas pessoas não conhecem Jesus Cristo, porque o que o Evangelho mostra é o contrário disso. Há pessoas acreditando que só pode se aproximar de Deus se ele está. O Antigo Testamento, em alguns momentos, acreditou que era assim. Tem um salmo que a gente costuma cantar, é conhecido por todos nós, e que pode bagunçar a nossa cabeça. O salmo diz: Senhor, quem pode entrar no santuário para te louvar? E o salmo responde: somente quem tem mãos limpas, quem tem coração puro, quem ama é isso, que não é tudo. Já conhece o canto. Isso é o Antigo Testamento. Não vale para nós, porque Jesus mostrou que isso estava errado. Chegou um tempo onde, no templo dos judeus, praticamente 90% das pessoas não podiam entrar, porque acreditaram que para entrar tinha que ser puro. Então tem que ser falso, porque puro ninguém é. Mas quando você é falso, você consegue fingir para os outros e depois ainda fala para os outros.
Então isso estava acontecendo muito. É isso que nós chamamos de os fariseus. Quem é o fariseu? Aquele que esconde o seu pecado e aponta o pecado do outro. Aquele que finge que está tudo indo bem para poder dizer, você não pode, porque você isso, aquilo, outro. Então, no fim das contas, o mentiroso consegue e o verdadeiro não. Era assim que nós estávamos. Porque em algum momento da história, o povo de Deus tinha perdido o sentido de ser povo de Deus. Quando nosso pai Abraão fez aquela experiência tão bonita de encontro com Deus vivo e verdadeiro, recebeu aquela mensagem, lógico, toda mensagem que recebe na inspiração, larga tudo, Abraão, deixa para trás tudo, começa uma vida nova, vai. E o Abraão aceitou. Ao aceitar isso, fez uma aliança de amor com esse Deus, e esse Deus se comprometeu a sempre estar presente com o seu povo. E o seu povo deveria se comprometer a se tornar uma luz para as nações. Foi para isso que Deus constituiu um povo, para que esse povo se tornasse uma luz para as nações. E o que significa isso? No mundo de trevas, o povo de Deus precisa ser um farol. Quando eu ouço alguém dizer, ninguém presta, eu fico com medo, porque se a pessoa está dizendo que ninguém presta, então ela também não presta. E se ela não presta, então por que ela se chama cristã? Porque se ela fosse cristã, ela prestava. Então o que começou a acontecer? O povo de Deus, que devia ser uma luz para as nações, começou a querer guardar a luz somente para si. E a partir daquele momento, então, tinha dois grupos: nós e os pagãos, aqueles que não prestam, aqueles que têm que ser destruídos. Deus nunca disse isso. O que Deus disse foi: vocês que me aceitaram como seu Deus, devem levar esta proposta, este projeto, esse jeito de viver novo, para que outras pessoas também possam. Chegamos lá no templo de Jesus, até mesmo para entrar no templo, era uma coisa terrível. Por qualquer motivo a pessoa era expulsa do templo, porque afinal de contas tinha que estar puro, pelo amor de Deus. E ainda hoje tem gente achando isso, que para se aproximar de Deus eu tenho que estar puro. Vamos pensar no Evangelho de Deus. Judeus e samaritanos não se davam, ouvimos isso no Evangelho. Fazia muito tempo que os judeus se sentiam a última bolachinha do pacote e acreditavam que os samaritanos já estavam todos perdidos. Porque os samaritanos eram mestiços, porque os samaritanos não tinham raça pura. Há um ditado antigo, lá no tempo de Jesus, dentre os judeus, que diz assim: se você é um homem judeu e está caminhando por alguma estrada e de repente percebe que você está perdido, se nessa estrada você encontrar um samaritano ou uma mulher, continue perdido, porque eles não valem nada. Esse era o ditado da época. Vamos ver como é que Jesus age? Pois Jesus está em algum lugar e de repente está vindo para aquele lugar uma mulher samaritana, duas vezes jogada para baixo. Se ele já não respeitava os samaritanos, se ele não já respeitava as mulheres, imagine uma mulher samaritana. Ela vem, ela sabe da sua condição. Provavelmente ela já está ali de cabecinha baixa, porque é assim que o pobre, o sofrido vive. Vai lá tentar pegar sua água, não quer atrapalhar, afinal de contas, ali tem um homem, e esse homem é judeu, conhecia-se pelas roupas que estava vestido.
e de repente tudo muda. É Jesus que se aproxima, é Jesus que toma a iniciativa e vem e começa a conversar com ela. Ela se espanta. Nós ouvimos isso no Evangelho. Ela diz: Senhor, o senhor está percebendo? Não, eu sou mulher samaritana, o senhor é homem e judeu. O senhor está falando comigo, tem certeza disso? Porque afinal de contas, também ela acreditava que os judeus valiam a pena e eles, samaritanos, não. E Jesus diz: olha, isso é tudo besteira, invenção das pessoas de que há melhores e piores, porque o Pai ama a todos. O Pai não tem privilegiados. O Pai vai cuidar principalmente daqueles que estão mais necessitados, mas isso não é um privilégio. Isso é a necessidade que faz com que um seja mais tratado ou não. Você tem 2 filhos, um está doente e outro está sadio. Sabe cuidar de quem? Do sadio? Então não é uma questão, está privilegiando, então a doença também está. Disse. Ele começa a conversar com ela. E ela começa a perceber que algo novo está acontecendo. Este homem é diferente daqueles outros que ela conhece, porque esse não está jogando pedras nela, esse não está apontando os pecados dela, esse não está diminuindo aquela que já está lá embaixo. Pelo contrário, este homem está dando oportunidade para que ela possa crescer, oportunidade para que ela possa existir de verdade. E ela diz: olha, o senhor está parecendo um profeta. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Então, já que o senhor é profeta, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Olha, os judeus dizem que só em Jerusalém que pode fazer orações. O meu povo samaritano diz que é só no Monte Garizim. O senhor diz o quê? Se Jesus agisse naquele momento pela ideologia, ele ia dizer que somente no templo de Jerusalém, porque lá está a presença de Deus. Não, esquece isso. O Pai não tem essas coisas. Você pode louvar ao Pai onde você estiver. Você pode conversar com Deus em qualquer lugar. Não é só dentro da igreja que você pode conversar com Deus. A igreja, o templo onde nós estamos, é um lugar privilegiado, porque nós nos encontramos com outras pessoas que acreditam como nós, encontramos outras pessoas que querem caminhar como nós, e um vai ajudando o outro naquilo que o outro não está conseguindo. Esse é o sentido de existir igreja. Mas se você quer falar com Deus, segundo Jesus Cristo, entre no seu quarto, tranque a porta e lá no escondido converse com Ele, porque Ele está te vendo. Você não precisa estar na igreja para conversar com Deus. Você precisa estar na igreja porque é um lugar onde você, junto com os irmãos, se abastece de uma graça maior, para depois em casa, no trabalho, na escola, onde você estiver, você possa viver tudo isso. Então, quando Jesus disse para ela: olha, mulher, o que o Pai quer é adoradores em espírito e verdade. Isso significa dizer: aquilo que dizemos devemos fazer, aquilo que rezamos devemos transformar em realidade na nossa vida. Ela diz: olha, estou vendo o Senhor diferente mesmo. Parece até que o Senhor é aquele que a gente está esperando. Os samaritanos esperavam Tareu, que nós chamamos de Messias, ou Cristo, que seria um enviado mais especial, alguém que chegaria mesmo para fazer uma mudança. E ele diz: você está começando a compreender, porque sou eu mesmo que estou falando contigo. Eu sou este enviado especial do Pai, porque eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Eu estou no Pai e Ele está em mim. Basta a gente ter continuado o Evangelho de São João, nós ouviremos Jesus dizer isso. E aí eles continuam conversando.
até o ponto em que ela se sente mesmo tocada. Algo toca o coração daquela mulher. E o que toca o coração daquela mulher é o fato de Jesus ser verdadeiro para com ela. Não ficar muito com palpos de arame, aquela coisa toda, não sei se eu posso dizer, não sei se eu não posso, que vai que eu vou magoar. Quando a gente começa a pensar muito nisso, a gente se torna falso diante do outro. E não é verdadeiro. Eu já disse algumas vezes aqui, ser verdadeiro não significa ser chato. Você não precisa jogar verdades na cara do outro, mas você não pode mentir para o outro. Lembra do exemplo? Para quem não estava aqui, eu dou o exemplo de novo. Imagine que você está na casa de alguém que faz um café horrível, é um café dos infernos mesmo. E esse alguém te oferece café e você toma. Na hora que você tomou, a pessoa que não sabe fazer café, sabe fazer pergunta. E a pergunta dela vai ser: você gostou? Você precisa ser verdadeiro para com ela. Você pode ser chato. Você não gostei, esse café é ruim. Isso é chato demais. Não faça isso. Então, como eu posso ser verdadeiro para com ela? Fácil. Diga para ela: seu café não é para o meu paladar. Pronto! Você acabou de dizer para ela que você não quer mais. Não é para o meu paladar. Alguém vem com aquela roupa horrível. Você gostou? Fala assim: olha, em mim acho que não ficaria bem. Pronto! Em mim não ficaria bem, eu não gostaria de usar, mas você gosta. Vai com fé. É da sua felicidade. Então você pode ser verdadeiro, e foi isso que Jesus foi. Verdadeiro para com ela, sem destruí-la. Verdadeiro para com ela, sem jogá-la para baixo. E é possível fazer isso. Ela ficou tão feliz. Ela ficou tão entusiasmada que ela foi ao seu vilarejo e contou para todo mundo. Disse: olha, encontrei alguém que é verdadeiro, que me diz verdades e não me destrói. Alguém que, ao dizer a verdade, me coloca diante de um algo maior. E ela estava tão entusiasmada que outras pessoas quiseram ver se aquilo era verdade mesmo ou não. Vieram ao encontro de Jesus. E quem se aproxima de Jesus com o coração aberto, esse não volta para casa do mesmo jeito que veio. Eu tenho tanto medo que a gente vem todo domingo na missa e muitos de nós voltam para casa do mesmo jeito que veio. Comunga da palavra do Senhor, comunga do seu corpo e sangue, comunga da sua presença no irmão e nada muda. Alguma coisa está errada. Isso faz me lembrar um texto muito bonito, quem é de determinadas áreas foi obrigado a ler na faculdade. Foi escrito pelo Padre Antônio Vieira. Se alguém quiser conhecer, chama-se Sermão da 60ª. Vale a pena. O Padre Antônio Vieira era uma daquelas pessoas horríveis que só. Isso que era uma tábua mesmo, aquela pessoa assim terrível. Até o dia que ele teve uma febre forte. E depois da febre, não sei o que mexeu lá dentro. Eu até que ele teve febre também. Ele se tornou inteligentíssimo. O camarada mudou da água para o vinho e ele se tornou então um pregador real. E o sermão da 60ª ele fez, leva mais de 60 minutos, não vai ser os 15 que eu estou fazendo não. E ele prega sobre o semeador que saiu a semear. Vale a pena. Chegando em casa, se quiser, está na internet. Sermão da 60ª, Padre Antônio Vieira. Ele é lá no tempo que nós tínhamos ainda aqueles. E ele diz: se o semeador saiu a semear, e a semente é a palavra de Deus, ela vai produzir frutos. Por que ela não está produzindo frutos? Tem alguma coisa errada? Porque afinal de contas, se o coração estiver pronto mesmo, ela vai fazer toda a obra que ela é capaz de fazer. É verdade que é uma briga entre jesuítas e dominicanos, então ele vai atacar os dominicanos, mas tirando isso, o sermão vai lá. Aqueles homens vieram por causa do testemunho da mulher,
fizeram experiência desse amor maravilhoso que vem deste Pai que nos ama, e aprenderam uma coisa muito importante, que é a última frase do Evangelho de hoje, que diz: este é o Salvador do mundo. Não é só o Salvador dos cristãos, não é só o Salvador dos católicos, é Salvador do mundo. Mas para que o mundo seja salvo, é necessário que nós, os batizados, brilhemos na luz, porque o mundo está em trevas. E como é que brilhamos a nossa luz? São Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, nos diz: brilhe, portanto, a vossa luz através das vossas boas obras, para que os outros, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Como é que você vai ajudar alguém a se converter se o seu testemunho não é nada? Como é que você vai ajudar alguém a se converter se você está sendo um contra-testemunho? Por isso, somos chamados nessa tarefa a entrarmos em conversão, a vivermos o batismo que nós recebemos. Termino com as frases de São Paulo da segunda leitura de hoje, que diz: conheçam o Pai, porque o Pai já nos ama desde sempre. Quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos fora da sua graça, Ele já nos amava. E se nós queremos mesmo viver na sua graça, então deixemos que este amor entre em nós e flua através de nós. Uma árvore boa produz bons frutos, e só sabemos se uma árvore é boa ou não pelos frutos que ela produz. Então, árvore, que frutos você está produzindo? Baixe o pouquinho. Senhor Deus de amor e bondade, aqui estamos nós, na nossa fragilidade, com os nossos defeitos, carregando alguns pecados. Queremos viver um tempo novo, Senhor. Queremos viver essa graça trazida pelo Teu Filho Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Preenche-nos com o Teu amor. Dá-nos viver um tempo novo de graça e paz. Sabemos das dificuldades que vivemos neste mundo e sabemos da Tua graça que é maior do que tudo, que a Tua graça supra em nós tudo aquilo que não podemos pelas nossas próprias forças. Nós pedimos de modo especial, Senhor, fortalece-nos para que na Tua luz vençamos barreiras e dificuldades, caminhemos no caminho do Evangelho e encontremos o grande presente da salvação que já nos foi dado desde que o Teu Filho veio a este mundo. Dá-nos viver, Senhor, seguindo o exemplo dos santos, seguindo o exemplo daqueles que vieram antes de nós e acertaram o caminho, para que um dia estejamos todos na Tua casa, vivendo a festa do Teu Filho. Tudo isso te pedimos através do Teu Filho Jesus, e contigo o Espírito vive e reina para sempre.
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, pelo Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, nesse tempo de Quaresma somos chamados a abrirmos cada vez mais o nosso coração através do jejum, através da esmola, através da oração, para que assim possamos fluir essa graça de Deus e as nossas boas obras possam nos ajudar a continuar no caminho da salvação. Que nessas orações que agora vamos fazer, tomemos consciência de não rezarmos somente por nós, mas sim por todos aqueles que precisam. Senhor, abençoe a vossa igreja, para que continue sendo, pelo testemunho e pela vivência do amor, sinal de Cristo, fonte de água viva para a humanidade sedenta. Nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Senhor, ajudai-nos nesse êxito quaresmal a saciarmos nossa sede de amor e a servirmos unicamente a vós, por meio do banho batismal com o qual vós nos regenerastes. Nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Senhor, acolhei a todos que se preparam para receber o sacramento da iniciação cristã, para que acolham vossa graça e vivam de acordo com a vossa palavra. Nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Entregando na mão de Deus a vida dos nossos irmãos já falecidos, de modo especial aqueles cuja memória trazemos, cujo nome colocamos na urna do altar. Nomeamos Dirce Gonçalves, José Antônio Gonçalves, Antônio José de Melo Lopes, Henrique Manso, Maria Costa, José Carlos Finardi, Meire Finardi, Francisca Diva Oliveira, Francisco Alves Ribeiro, Jodo Galeazzo, Nair Maza Galeazzo, e de modo especial colocamos na mão de Deus Nilza Isabel Andreucci, cuja missa de sétimo dia estamos celebrando, para que sejam acolhidos na festa da eternidade. Rezemos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pai de amor e bondade, aqui estamos nós, eis alguns dos nossos pedidos, aouros em nosso coração. Se for para o nosso bem e tua maior honra e glória, que se torne realidade na nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Com fé, levando ao altar o pão e o vinho, bendigamos ao Pai, que nos dá uma corrente de graças pela oferta do corpo e do sangue de seu Filho. Cantemos.
posso oferecer o sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, todas as nossas sacrifícios, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor de bondade, concedei-nos por este sacrifício e pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar os nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno, justo, é nosso dever e salvação, das graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ao pedir à samaritana que lhe desse de beber, Jesus suscitava nela o dom da fé. E tão grande era a sua sede pela fé dessa mulher, que acendeu nela o fogo do vosso amor. Por isso vos servem todas as criaturas, por justiça vos louvam os redimidos, unânimes vos bendizem os vossos santos. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de Deus. Mistério da fé para a salvação do mundo. Deus
unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes da sua vida imortal. Ela presa na verdade em comunhão com o Papa Leão, nosso bispo Pedro Carlos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos da vossa filha, Nilza Isabel Matheus, que chamasse deste mundo a vossa presença e cuja missa de 7º dia estamos celebrando. Tendo sido sepultada com Cristo em sua morte e batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de modo especial Cristo de memória presente, e de todos os que partiram dessa vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, apóstolos, mártires, Santo André, São João Batista, e todos os santos que este mundo viveram na vossa amizade, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, a unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. O Senhor nos comunicou seu Espírito, com a liberdade e a confiança de filhos, digamos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Saudemos no amor e na paz de Deus. Por
como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ouro e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Daquele que beber da água que eu darei, diz o Senhor, brotará uma fonte que jorra para a vida eterna.
nos pedimos humildemente que se manifeste em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar. Nesse tempo de quaresma, nossas paróquias e orfanias pregando, estamos fazendo mutirões de confissão. A cada terça e a cada quarto, nós estamos em uma das igrejas da nossa cidade e ali, em torno de 10, 11 padres, estamos atendendo as confissões. Terça, depois de amanhã, é na Santo Antônio, lá no Bosque. Quarta, aqui na São João Batista. Então, a partir de umas 7h20, os padres já começam a chegar. Nós temos missa às 7h. Então, provavelmente, aqueles que estão chegando já vão atendendo confissões também, enquanto a missa vai acontecer. Então, quero encontrar um bom momento para confessar. Terça-feira na Santo Antônio, quarta-feira aqui. Na próxima semana, terça-feira na Nossa Senhora Aparecida, quarta-feira na Sagrada Família. E na última semana do mês, terça-feira na Nossa Senhora das Graças e quarta-feira na São Francisco. Tudo isso naquele folhetim que a gente entrega no comecinho do mês. Que a gente possa fazer uma boa preparação para a Páscoa, lembrando sempre, recebestes do Senhor, vai àqueles que também precisam. Então, como é que eu sei que eu estou na graça? Quando eu estou fluindo graça. Como é que eu sei que eu estou no perdão? Quando eu estou fluindo perdão. Mas eu dizer, nossa, estou na graça de Deus, e não estou no perdão. Não. Uma árvore boa produz bons frutos. Uma árvore que não está boa não consegue produzir bons frutos. Então, é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Vamos pedir Deus a Deus especial para voltar às coisas. Senhor Deus, de amor e bondade, derrama sobre esses teus filhos graças e bênçãos, de tal modo a tua luz brilhe sobre eles, que vencendo barreiras e dificuldades, caminhem os teus caminhos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.